Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém? Oh, glória a Deus. Vamos ao Bíblia na mão, palavra no fogão. Amém? E estamos tendo por base, oh glória, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo do 14 ao 17. Amém? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo do 14 ao 17. E desde ontem estamos falando acerca da diferença entre a criatura e o Criador. E eu espero que você esteja aprendendo, como nós também estamos aprendendo. Oh, glória! É um prazer ter você aqui conosco. E se gostar, volta sempre e envia para mais gente. Oh, glória! Romanos 8, do 14 ao 17, nos diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Glória a Deus. Mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, logo somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Vamos orar. Amado Deus e bendito Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Pai, te pedimos e te adoramos e te engrandecemos na beleza da tua santidade e nos abre o conhecimento, Pai, de maneira de que a tua palavra seja fácil de interpretá-la e ainda que seja muitas vezes difícil de vivê-la, mas nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. Paulo vai falar no capítulo 8 de coisas onde as quais a gente precisa viver. Do verso 1 até o verso, glória a Deus, 17, Paulo vai falar acerca de vida no Espírito, ou vida através do Espírito. Infelizmente, chegamos no tempo em que muitas vezes pessoas têm se baseado em estar na carne. Por quê, pastor? Porque quando a gente olha para a palavra, a gente vai ver Paulo de a priori dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo vai uma porção de vezes narrar Espírito, Espírito e Espírito. E se a gente olhar os dias atuais, a gente vai ver que muitos filhos estão desobedecendo o Pai do céu. Por quê, pastor? Porque desde ontem eu falei a diferença entre criatura e criador, e isso não é um direito que a gente conquistou, mas é um direito que nos foi presenteado. Porque até então esse direito foi dado a Israel, mas nós, como Israel, assim o negou em partes, a gente recebeu este direito a ser chamado de um filho adotivo de Deus. Porém, este filho adotivo nos dá a entender de que este direito nos completa e em toda a sua graça, ou seja, a graça de Deus, que significa favor imerecido, eu não mereço, mas Ele me dá, faz com que eu me salve. Porque até então a gente vivia debaixo da lei, mas a graça chegou e nos alcançou. Pastor, não estou entendendo nada. Vamos para a Bíblia. A Bíblia vai nos ensinar tudo.
Gálatas capítulo 4, versículos 5 e 6. Olha só o que vai nos dizer Gálatas 4, 5 e 6. Gálatas 4 diz: para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos de Deus. Porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Versículo 7 ainda diz: assim já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também feito herdeiro de Deus. Que herança é essa, pastor? O céu. O próprio Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou-lhe teria dito. É tão interessante que a Bíblia nos ensina tanta coisa. É tão interessante que a gente sabe de que há muitos direitos outorgados na cruz do Calvário que a gente se esquece. Olha só o que vai dizer a Bíblia aqui no livro do profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 e 20. Olha só. Então eu lhes darei um mesmo coração e um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, ou seja, na vontade do Pai. Guardem os meus juízos e os executem, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas a gente pode trocar: e eles serão os meus filhos e eu serei o seu pai. Simples assim. O problema é que a gente aqui complica, meu amado, minha amada. A gente que complica a história. Não é Deus que é complicado, é a gente que é complicado. E quando a gente olha para tudo que a gente já aprendeu, a gente muitas vezes se esquece da grandeza que é ter um pai como Deus. Porque imagina, as ondas do mar vêm e quando chega no seu limite elas voltam. Imagina quem em toda a sua grandeza pegaria tanta água, colocaria no mar e daria a ele limites. Imagina, tudo acontece cronologicamente de acordo com a vontade de Deus, nada foge do controle dele. Você já parou para imaginar que muitas vezes alguém que está do teu lado olha para você e diz: Deus é muito lindo, Deus é muito maravilhoso, e aquele e aquela muitas vezes são apenas criaturas, e nós que somos filhos, não paramos para dizer: olha, esse daí é o meu pai, esse é o meu Deus, esse é aquele Deus que me escolheu. Não foi eu que escolhi ele, foi ele que me escolheu. Que privilégio você tem, muitas vezes você desperdiça isso. Que privilégio, ou que pessoa importante você é, filho de Deus. Você não é pouca coisa não, meu amado, minha amada. Para meditar, para compreender, para entender a grandeza de tudo isso, de um Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo vê, que está em todo lugar, que se levanta para dar as alturas só para ver você. Que se fez de maldito, que pegou seu filho e disse: olha, vai morrer por ele, morre por ela. Ah, é muita coisa. Então que a partir de hoje você olhe para o poder que tem, que existe. E na leitura que fizemos lá em Romanos, vai dizer algo bem interessante. Vai dizer algo bem interessante: o quê? Que nós fomos adotados. E Ele não deu a nós espírito de escravidão. Ele não deu a nós espírito de temor. Não, não. Pois não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebesse o espírito de adoção. O mesmo Espírito testifica que o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, logo também herdeiros e co-herdeiros. Então, meu irmão, erga a tua cabeça.
Você não é qualquer um, não. Você não é qualquer uma, não. Você é filha de Deus. Filha de Deus. Filho de Deus. Se alguém muitas vezes olhar para você e dizer, quem és tu? Você pode dizer, bater no peito e dizer, eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. É isso. E se alguém perguntar, como é que foi isso? Você vai ler, vai citar algum desses versículos e não vai passar na cara, não, porque quem é filho de Deus sempre tem amor para dar. É assim que funciona. Amém? Terminamos hoje essa série de áudios, de 2 áudios, falando sobre a diferença entre filho e criatura de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não se esqueça, tá? Dia 1 de setembro iniciaremos a campanha. Qual campanha, pastor? A campanha Lutando pela Minha Família no seu 3º ano. Amém? Que Deus te abençoe, a paz do Senhor. E é um prazer ter você aqui comigo. Fica na paz, em nome de Jesus. Oh, glória!